Hoje, terça-feira, 2 de abril, soubemos infelizmente da morte do Sr. Mark Bright, um dos grandes desenhistas da galeria do personagem Homem de Ferro. Este vídeo é uma homenagem a este grande artista. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar dos quadrinhos, dos grandes desenhistas, arte finalistas, roteiristas, de todos esses artistas que nos entregaram grandes clássicos, grandes obras que são amadas por fãs de várias gerações e que com certeza marcou a infância de muitas pessoas, de caras como eu, como você que está aí na tela. É isso aí. No vídeo de hoje, eu ia abordar um determinado assunto, mas hoje eu fiquei sabendo da morte do Sr. Mark Bright. Então eu acho justo poder homenagear de uma forma a gente repassando o trabalho dele na Guerra das Armaduras, do Homem de Ferro. Mark Bright fez um grande trabalho mediante ao personagem, juntamente com o artista supremo do Homem de Ferro, Bob Layton, né? E também com David Michelinie nos roteiros, né? Então, o vídeo de hoje vai ser uma homenagem a este grande artista que, infelizmente, nos deixou. Aproveitando aqui, eu gostaria de pedir desculpas por eu não ter colocado o vídeo domingo. Houve um imprevisto no caso, né? Eu tinha feito uma viagem e eu tinha uma previsão de volta do domingo ao meio-dia. Então eu pensei, vai dar tempo de fazer o vídeo. Porém, a companhia aérea, né? A companhia aérea, ela desmarcou o voo. Nossa, foi uma correria e assim atrapalhou bastante. Eu acabei chegando de noite em casa, então por isso que eu acabei não dando para fazer o vídeo de domingo como eu costumo fazer, no caso, né? Mas é isso aí. Então, vamos começar a viagem desbravando as páginas desse sensacional artista, Mark Bright. Então vamos lá, galera. Eu vou abordar as histórias do Invencível Homem de Ferro do arco A Guerra das Armaduras. Arco que foi lançado pela Panini. Esse aqui foi o primeiro encadernado. A Panini já fez relançamento dessas histórias. Então eu vou aproveitar e fazer o lançamento da primeiro arco que a Panini lançou, né? Na verdade, a Panini relançou pela primeira vez, né? Que vai conter as histórias do Homem de Ferro com roteiros de David Michelinie, arte final de Bob Layton e a esplendorosa arte do Sr. Mark Bright. E começamos com essa arte fantástica mostrando a nova armadura do Homem de Ferro, né? Que foi abordada na época, né? Com o design do Sr. Mark Bright. As histórias eram, respectivamente, da revista do Homem de Ferro 225, 231, Homem de Ferro 232, 225 a 231, porque a 232 tem os desenhos de Barry Windsor Smith. Aqui, de resumo. E começamos aqui com a armadura, uma capa da armadura Centurião de Prata, né? E aqui os inimigos do Homem de Ferro, né? Ao fundo, né? Não só os inimigos também, como os Guardiões da Gruta, no caso, né? E aqui, como sempre, começamos com uma cena impactante, um splash page impactante, com uma elegantíssima arte final do Sr. Bob Layton, né? Não tem como falar. Tem vídeo da fase do Homem de Ferro de Bob Layton, né? Bob Layton, que eu considero um dos grandes artistas responsáveis pelo melhor arco de histórias do Homem de Ferro, né? Eu sei que teve desenhistas como John Romita Jr., Jerry Bigan, né? Mas o que realmente destacou foi a arte final de Bob Layton. E aqui, o Sr. Bob Layton pode contar com a colaboração do nosso homenageado de hoje, o Sr. Mark Bright. Olha esse desenho. Olha os mísseis, as retículas dos mísseis. Fantástico. O Homem de Ferro aqui fazendo um treinamento.
escapando dos mísseis aqui, golpeando, e segue essa sequência de história. Olha o Rhodes, Jamie Rhodes, com os painéis de controle, o Homem de Ferro entrando. Olha que o que a gente percebe? A gente percebe um desenho limpo, um desenho competente, um desenho com as proporções. Você vê que o desenhista assim, ele segue bem a narrativa do roteiro. Ele não inventa. Ele só entrega uma excelente arte, uma arte competente aqui no caso. Então segue-se as histórias e você vê que é uma história meio datada devido aos mullets, né, do Sr. Stark, né? Bem anos 90, diga-se passagem, até o corte de cabelo do James Rhodes, no caso, né? Aqui o Stark arremessando um capacete, quebrando o laboratório, porque ele não quer que a tecnologia caia nas mãos de Justin Rammer, no caso, né? Então temos um desenho aqui, e olha a arte do Sr. Mark Bright, como a arte funciona, como a arte ela passa a mensagem. Olha as retículas trabalhadas do Sr. Bob Layton aqui no caso. E segue essa história. Então, o Homem de Ferro vai fazer uma varredura para caçar todas as pessoas que contêm armaduras para que isso não caia na mão dos Justin Hammer. Entre ele, alguns vilões e também alguns aliados, no caso, né? Então temos essa bela galeria. Olha a arte aqui do Mark Bright. Um desenho bonito, né? Um desenho elegante. Diga-se de passagem. E seguimos com as histórias. Aqui o Homem de Ferro sendo testado com 2 tanques. O que eu gosto da arte final do Sr. Bob Little, olha como ele trabalha as retículas aqui. Isso sobressai a armadura, no caso, né? Olha que elegância. Olha que fantástico. E aqui temos um flashback da origem do Homem de Ferro. Olha o Sr. Mark Bright retratando todas as armaduras do Homem de Ferro. Olha que legal isso. E nisso ele faz o teste, puxa os braços e quebra os 2 tanques, no caso, né? Para você ver quão poderosa é essa armadura, no caso, né? De repente, eu penso, né? De repente, que o Homem de Ferro poderia ter uma série animada que poderia abordar essas fases, né? Os personagens da Marvel têm grandes histórias. Eu acho que um desenho animado competente, como está sendo feito agora com o X-Men, poderia retratar essas fases marcantes. Mas tudo isso na mão de um bom roteirista, é lógico, e de uma boa equipe de animação. Voltando, o desenho segue-se a história, sequência de arte, narrativa aqui no caso. E o Tony Stark investigando, querendo arrumar um jeito de neutralizar todas as armaduras existentes no planeta. Aqui o elenco de apoio, a senhora Arbogast, né? Que ela é uma personagem recorrente nas histórias do Homem de Ferro. E aqui uma participação do Sr. Scott Lang, o Homem-Formiga, né? O segundo Homem-Formiga no caso, né? O Scott Lang, né? Era um personagem que colaborou bastante com as histórias do Homem de Ferro, na época em que ele foi criado, no caso, né? Segue-se as histórias. Olha essa perspectiva do Sr. Mike Bright aqui. E o Scott Lang entrando em ação. Olha o Homem-Formiga. Que elegância de traço. O Homem-Formiga entrando no maquinário. Eu adoro este uniforme do Homem-Formiga, diga-se de passagem. E o Homem de Ferro entrando em ação. E aí você percebe o quê? Você percebe que o Sr. Mark Bright é um traço muito competente. É um traço muito elegante. E aqui, galera, ele não está preocupado em querer se aparecer, não está preocupado em querer fazer uma splash page à toa, inútil. Ele está preocupado em contar a história. Ele está preocupado em seguir o roteiro. E ele faz isso
de forma muito competente e muito elegante. E aí temos o Homem de Ferro combatendo o Metaloid. Olha isso. O personagem que cresce as pernas aqui no caso, Metaloid. Olha que bacana. Olha como a arte final do Bob Layton ressalta a armadura do Metaloid, o brilho, tudo, né? E o Homem de Ferro consegue dar cabo do Metaloid. Segue essa história. James Rhodes aqui com o óculos aviador. Olha que legal. O Sr. Mark Wright desenhando a armação do óculos. Tá vendo? Olha a arte final do Bob Layton, como ressalta, né? Como valoriza a arte, as retículas aqui, as rachuras, no caso, né? Muito bacana. E aí, o Homem de Ferro consegue pegar a armadura de mais uma pessoa. E o cara, ele entrega uma boa, né? Então, não oferece resistência ao Homem de Ferro. Belíssima arte aqui do Homem de Ferro. Aqui as mulheres do Sr. Mark Wright também desenhando de forma muito elegante. E aqui o controlador entrando em ação, jogando toda a população contra o Homem de Ferro. Olha essa arte. Olha o uso das linhas do Sr. Bob Layton. O que é fantástico nisso, era tudo feito na mão. Não havia recurso de computador, não havia nada. Bastava um nanquim e o talento pessoal da pessoa, no caso, né? Olha que excepcional arte. E nisso o Homem percebe que alguém está morto e ele espanca o controlador, no caso, né? Ele dá um choque, faz todos os despertares do controle do controlador e vai embora. E aqui terminamos a história. Aqui temos uma capa do Arraia. Olha esse personagem, Arraia. A concepção de arte do Arraia é muito legal, porque ele imita uma arraia mesmo, né? Tem um design muito legal esse personagem. Vamos combinar, galera. Vamos combinar. É um personagem de um design muito bacana, o Arraia, né? Olha que nome legal. Olha que personagem. O que eu falo, né? Agora eu poderia explorar mais personagens assim, no caso. Com um bom roteirista, um bom desenhista, daria histórias excepcionais com toda certeza, né? Continuando, temos aqui os pilotos no painel, bem desses 3 personagens que participaram. Tem vídeo deles no canal, na saga do Homem de Ferro do Bob Layton. E eles fazendo um voo. Nisso, olha a sequência de narrativa, olha esse desenho que elegante, olha essa arte. E aqui o Homem de Ferro salvando o soldado e dando cabo dos vilões. Tá difícil virar aqui. Segue-se as histórias. Então, o Sr. Mark Wright, ele trabalha com os quadros bem delineados, ele não invade o espaço, no caso, né? Ele tem aquele velho estilo clássico de desenhar a história, tá vendo? Você vê que ele não faz o uso do personagem avançar num determinado quadrinho. Somente preocupado em contar a história e seguir o roteiro. Aqui ele se livra e ele dá cabo do último vilão. Continuando a história. Aqui temos o mandante aqui, um dos vilões da história. E o Homem de Ferro continuando com a sua busca desenfreada em neutralizar todas as armaduras. E aqui percebemos todo o elenco de apoio. Como eu falei, o corte dos anos 90, né? O mullet do Sr. Stark, o corte reto do James Rhodes. Mas o traço do Sr. Mark Wright é fenomenal. E aqui, o Homem de Ferro ele começa a ir atrás do Arraia. Olha o capacete, arte competente. E o Homem de Ferro conversando com os Vingadores da Costa Oeste. Olha isso. Que história espetacular.
Tony Stark jogando tênis. História bem bacana. Sequência de histórias aqui no caso. E aqui, o Homem de Ferro tentando dialogar com a Raia, querendo propor roubar a armadura do Arraia. E ele mergulha no mar e começa a ser uma batalha entre o Arraia e o Homem de Ferro. Olha isso. O Homem de Ferro sendo surpreendido. Olha esse desenho do Arraia. Olha esse rosto, esse pescoço, a expressividade do desenho. E aqui o Homem de Ferro jogando uma avalanche em cima do Arraia e atraindo ele para uma armadilha, deixando ele inconsciente. E o Homem de Ferro, ele percebe que o circuito não se baseia na tecnologia roubada. E ele vê que cometeu um grande erro. Segue-se essa capa. Olha essa capa dos Mandroides com o Homem de Ferro. Olha que ação, olha que capa bonita, né? Olha como a capa preenche aqui no caso, né? As retículas, a arte final do Bob Layton, incontestável. E aí sim já temos mais umas cenas de ação mais impactantes. Olha essa cena do Homem de Ferro com o besouro. Olha isso. Que fantástico. E aqui, artistas da época sendo retratados no caso, né? O Dick Grayson, o Bruce Wayne, né? Eu imagino que seja. Não tá com uma cara de Bruce Wayne, Dick Grayson aqui, mas nem roendo, né? Deve tá mais parecendo o Michael J. Fox aqui e um outro artista do que Dick Grayson aqui. Santa Armadura, Bruce, nunca me ando igual. Pois é, Dick. Isso aqui não, esse cara com certeza não tem cara de Burt Ward. E isso aqui também não tem cara de Adam West, mas nem aqui na China. Eu imagino que ele quis retratar alguns artistas da época, no caso. Segue essa história, olha essa arte. Sequência de ação bacana. Bonita essa arte, hein? Muito bonita. Vamos combinar. A arte final delineada, olha isso. E no final, o Homem de Ferro dando conta do besouro. Ele mergulhando, entrando numa hidrobase. Segue essas histórias. Os Vingadores da Cosmética cobrando um posicionamento do Tony Stark. Olha a elegância das roupas que o Sr. Mark Bright desenhava, né? As dobruras, olha isso. Isso aqui, galera, parece fácil, mas não é, viu? Você desenhar as dobruras da roupa, tudo. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade de fazer isso. Uma dificuldade tremenda. Segue essa história entre o Nick Fury. O Nick Fury que vale, vamos combinar. E segue essas histórias. O Homem de Ferro entrando em debate com o Nick Fury. E aqui vamos ter um resumo da luta dos Mandroides com o Homem de Ferro. Olha o uso das retículas do Sr. Bob Layton. E aqui as armadilhas dos Mandroides com o Homem de Ferro. Arquitetados pelo Homem de Ferro. O Homem de Ferro parte para cima. Começam as suas batalhas. Olha essa cena, ele arremessando o carro. São armaduras bem assim, né? Vamos combinar, galera. São armaduras bem poderosas, no caso, né? Personagens bem poderosos. E o Homem de Ferro desviando tudo. E no final, o Homem de Ferro ele consegue socando. Só no sentido de prender o cara debaixo da terra e neutralizar a armadura dele para que o Justin Hammer não roube a sua tecnologia. Olha essa cena. Olha a musculatura do Homem de Ferro. Olha o braço. Olha que desenho firme. Olha que traço elegante.
Olha as linhas trabalhadas pelo Sr. Bob Layton, a arte final. Isso aqui com certeza foi com um corretivo. Olha isso. Que fantástico. Olha que cena. É um desenho elegante, é um desenho bonito, né? Olha a expressividade do olhar do soldado vendo o Homem de Ferro partindo para cima. E aqui terminamos a história com a chegada do Capitão América na época em que ele era apenas o capitão. E aqui temos um vislumbre de um combate entre o Homem de Ferro e o Capitão América. Olha essa cena. Tecnologia, olha a expressividade do corpo do Capitão América, olha que desenho espetacular do nosso querido Sr. Mark Bright, juntamente com a arte final de Bob Layton. É esplendoroso. Eu adoro esse uniforme que depois foi usado pelo agente americano. É muito legal esse conceito de uniforme. Continuando a história, aparece o Tony Stark conversando com o Steve Rogers. E o Tony Stark num dilema, porque ele sabe que as ações dele, o Steve Rogers pode interceder contra o Homem de Ferro. Ele conhecendo o Steve Rogers. Segue-se as histórias, o Steve Rogers fica sabendo dos planos de Tony Stark e ele pede para ele não fazer isso, no caso. Continua as histórias. E aqui, galera, uma grande ironia do destino está para ser traçada aqui no caso, né? Vemos aqui o Electro, né? E aqui os Guardiões, e o Electro querendo roubar os Guardiões prendendo o Electro e deixando o Electro na cela. E quando temos aqui o James Rhodes, que era o Electro, era o James Rhodes disfarçado. E aqui uma grande ironia do destino, né? Eu preferia que ele pensasse no outro jeito de entrar aqui. Se algum humano me visse agora, ia me xingar até o final dos tempos, né? Que o James Rhodes não gostou de se passar por uma pessoa branca, vamos assim dizer, né? Ou que ele não gostou do papel que ele fez. E a grande ironia disso tudo é que no cinema, o Electro foi interpretado por um ator negro, né? Olha que ironia do destino, né? Bacana, né? É só um ponto de vista, só uma observação do caso, né? Continuando a história, o Homem de Ferro fazendo as operações e sem perceber sendo perseguido pelo Capitão América. O Capitão, no caso, né? O Capitão, ele tenta deter o Homem de Ferro e o Homem de Ferro continuando com o seu plano, neutralizando as armaduras dos Guardiões. Olha esse raio. E segue-se a história. Aqui temos o Mr. Hyde, a Titânia, todos presos na luta, no caso. E aqui, os Guardiões partindo para o Soldado de Ferro, vamos já se livrando deles. Belíssima cena, sequência de ação. Continuando. O Homem de Ferro vai dando conta um por um dos Guardiões. Olha esses raios, olha esse desenho, olha a complexidade de detalhes, olha a elegância do traço, olha esse quadro. Que quadro bonito. E aí, quando o Homem de Ferro está para encarar o último Guardião, o Capitão intercede. E o Capitão tenta dialogar com o Homem de Ferro, e ele percebe que o soldado começa a passar mal no caso, né? Enquanto o Capitão América se identifica com o soldado, enquanto ele socorre o soldado, o Homem de Ferro traiçoeiramente dá um choque
deixando o Steve Rogers consciente. Porém, na hora que ele tá para olhar pelo Steve Rogers, aí vem o roteiro, no caso, né? Mas, ao passar por Steve Rogers, os olhares se cruzam. Nada se diz, e nem é preciso, pois ambos sabem que o antigo laço de amizade se rompeu hoje. Algo tão profundo quanto seus pensamentos, um elo precioso que talvez jamais se restabeleça. Olha isso. Vamos combinar, né? É uma história muito mais envolvente que a Guerra Civil. Né? E a Guerra Civil se perdeu a Guerra Civil nos quadrinhos se perdeu muito, sendo distribuída por vários títulos, no caso. Né? Aqui temos essa capa do Homem de Ferro com o Dino Escarlate, o Homem de Titânio, e aqui um vislumbre dos Vingadores da Costa Oeste. Olha isso. O traço do Sr. Mark Bart é elegante, né? Ele não exagerava, ele fazia tudo na proporção, no caso. Né? Uma coisa que eu percebo é que ele desenhava o mesmo físico em todos os personagens. Uma coisa que eu acho legal do John Byrne é que o John Byrne ele sabia desenhar físicos diferenciados. Ele desenhava um Colossus gigante, ele desenhava um Wolverine baixinho, ele desenhava um Hulk, uma massa bruta. Né? E aqui percebemos que o desenho está bonito, mas a proporção dos corpos é a mesma no caso. Né? Segue essa sequência, olha que cena. Olha essa cena do Homem de Ferro. E aqui continua a história. E o Homem de Ferro entra em conflito com os Vingadores. E nisso aparece o Dino Escarlate, aqui na União Soviética, e aparece o Dino Escarlate, o Homem de Titânio. Olha aqui, armaduras esplendorosas desses dois personagens. E aqui o Gremlin, né? O Daniel é o filho do Gremlin, aquele personagem que apareceu na primeira história do Hulk. Né? Segue essa história. Olha esse desenho, que fantástico! Olha o poder, né? Você sente o poder do desenho aqui no caso, né? E segue-se a história de Dino Escarlate e o Homem Titânio entrando em voo. Continuamos as histórias aqui. O Tony Stark arrumou a armadura stealth, a armadura invisível no caso. Muito bacana, muito competente o traço do Sr. Mark Wright. E o Tony Stark colocando a armadura. E nisso temos essa visão. Olha que desenho, olha que coisa impactante. Vamos combinar, galera, que isso merecia até uma splash page, né? Vamos combinar. Continuando a história, você percebe a mudança de ângulos, né? Olha esse ângulo aqui. Que ângulo bonito. E aqui o laboratório do Gremlin. Olha a complexidade do laboratório do Gremlin aqui. Continua a história. O Homem de Titânio com os agentes e o Homem de Ferro invadindo. E começa a ser uma batalha entre o Homem de Ferro e o Homem de Titânio. Nisso, o Dínamo Escarlate entra na briga também. E o Homem de Ferro consegue dar cabo do Dínamo Escarlate. Ele luta contra o Homem de Titânio. E o Homem de Titânio consegue neutralizar o Homem de Ferro no caso. E nisso, o Homem de Titânio começa a levar uma vantagem na luta. E o Homem de Titânio começa a pegar fogo por dentro no caso. E você percebe que o Homem de Titânio ele é morto. E o Homem de Ferro ele escapa. E nisso,
os Vingadores da Constante expulsam o Tony Stark do grupo. Olha essa capa, aqui já vemos o Homem de Ferro em apuros aqui no caso. Belíssima splash page de abertura. E aqui a criação de uma nova armadura. Olha aqui. Olha esse desenho, olha essa complexidade de arte. E segue-se as histórias aqui no caso. Olha as cenas de laboratório. Isso, galera, é de uma complexidade tamanha que, nossa, não tem o que ser falado. E nisso temos esse inimigo aqui com essa armadura. E uma armadura assim super poderosa, né? Olha o desenho dela, a complexidade. Digno de uma Hulkbuster, né? Vamos assim dizer. E eles fazendo todos os testes. Olha essa cena de base. Olha que cena bonita. Olha essa complexidade. Olha o maquinário. Tudo isso feito de uma forma firme. E de uma forma elegante, que é o traço do Sr. Mark Wright. Segue-se as cenas de ação. E aqui, como sempre, a esplendorosa arte final do Bob Layton. Olha como ele se preocupa em fazer o sombreamento do personagem com as retículas aqui. Olha os circuitos da armadura. É fantástico isso. O Homem de Ferro em ação. E o Homem de Ferro vai querer saber sobre essa armadura. E ele começa a entrar em combate e ele vê que a armadura é bem poderosa aqui no caso. A armadura solta os mísseis. E nisso, ele é surpreendido pelo inimigo. Ele tenta deter o inimigo com uma avalanche, mas sem sucesso. E ele começa a partir para cima. E ele vê que ele começa a tomar uma desvantagem em relação ao inimigo, que aparentemente tem uma armadura mais poderosa que a do Centurião de Prata. Segue-se a história, o inimigo não dá trégua ao Homem de Ferro, e ele consegue deter o Homem de Ferro foge, o James Rhodes socorre ele, e o Tony Stark está bem detonado aqui. E nisso, eles armam uma armadilha onde eles pensam que deteram o Homem de Ferro. E você tem a armadura toda detonada aqui no caso. Agora temos essa capa com a nova armadura do Homem de Ferro. De certa forma, uma volta às origens, né? O gladiador vermelho e dourado está de volta. Você segue a história do Homem de Ferro bem machucado e um flashback de como a história foi contada. Nisso os vilões comemoram, né? Achando que não tem mais, que o Homem de Ferro não vai mais atrapalhar os planos dele, e segue-se as narrativas de história. Olha esse ângulo. Olha o ângulo desse desenho. E nisso, o inimigo volta de novo. E ele vai detendo todo mundo. E o Tony Stark fica sem ação, no caso. Olha esse desenho. Você vê que tem um poder nesse desenho, no caso. E o Tony Stark começa a trabalhar em uma nova armadura, né? Tony Stark no seu laboratório. Coisa que foi muito bem retratada nos primeiros filmes de Homem de Ferro. Vamos combinar, né, galera? Dá até saudade de rever o filme de novo, né? Olha isso aqui. Olha a complexidade. Olha a engenhosidade. Olha a competência do traço do Sr. Mark Wright. E tudo isso vai combinar numa batalha entre esse vilão e o novo Homem de Ferro. Olha isso! Olha essa splash page. Olha que splash page. Olha que arte elegante. Olha as linhas firmes
do Sr. Bob Layton. Isso é fantástico. E começa essa grande batalha. Você vê já que o Tony Stark está com uma armadura mais nova, aparentemente mais poderosa. Na época eu gostei bastante, né? Porque por mais que a armadura cinturão de prata fosse bonita tudo, poxa, o Homem de Ferro é vermelho e dourado, né? Vamos combinar, né? Segue-se as batalhas. O Homem de Ferro ele começa a levar uma vantagem de forma fácil aqui no caso, né? Mostrando o quanto a armadura nova é poderosa. Olha isso. Olha esse rosto do Homem de Ferro. Olha que arte bonita, arte competente do Sr. Mark Bright. E no final, o Homem de Ferro dá cabo do vilão. E no final ele consegue dormir depois de meses. E termina a história. E aí, curtiram o vídeo? Sensacional, né? Que grande artista, né? Que grande perda para os fãs, para os fãs amantes dos comics, né? Mark Bright tinha um traço eficiente, tinha um traço elegante, né? Que juntamente com a arte final de Frank Miller nos enobreceu com o seu trabalho. Não só o Homem de Ferro, como ele também desenhou o Crepúsculo Esmeralda do Lanterna Verde. Ele também desenhou histórias anteriores à entrada de David Michelini e Bob Layton no Homem de Ferro. Ele foi o criador da armadura Centurião de Prata, né? Então, assim, não tem como você falar do Homem de Ferro e não citar o Sr. Mark Bright como um dos grandes artistas que marcaram nas histórias do personagem. Então, fica aí a nossa humilde homenagem a este grande artista que nos deixou hoje. É isso aí. Galera, vamos lá. Vamos para aquele quadro que está fazendo sucesso, que o pessoal está... Nossa, eu estou recebendo muito e-mail de artes dos inscritos, né? Então, vamos dar uma conferida no quadro A Arte dos Inscritos de hoje. Vamos nessa. E no quadro de hoje, teremos a participação dele de novo, o grande Anderson Campos. Cara, que eu sou fãzaço do trabalho da arte deste cara, ele que me presenteou com uma incrível arte que futuramente vai estar aqui pendurada na minha galeria aqui do meu estúdio. Então, vamos conferir mais uma espetacular arte de Anderson Campos. Nossa Senhora! Anderson do céu! Sem palavras aqui para poder agradecer o envio da arte, para você enobrecer este humilde canal. Cara, eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Você tem um traço extraordinário. E assim, tenha certeza que é uma grande honra poder ter você na galeria da Arte dos Inscritos. É isso aí. Para você que desenha, que gosta de desenhar, que de repente quer ver o seu trabalho divulgado, ou então simplesmente quer que eu mostre o seu trabalho aqui no meu canal, manda o seu desenho ou sua galeria no e-mail blackinsector@hotmail.com. Repetindo, blackinsector@hotmail.com, que eu vou ter o maior prazer de estar divulgando, de estar mostrando, incentivando a sua arte e seu trabalho. Para você que também de repente tem um filho, uma filha que desenha, puxa, tem um menino que desenha, ele gosta de desenhar Homem-Aranha, Capitão América, Batman, manda também, manda no e-mail blackinsector@hotmail.com. Vai ser muito gosto para mim poder divulgar a arte do seu filho, da sua filha. Enfim, o canal aqui é amizade, é broderagem. Fico muito feliz dessa
família que estamos criando aqui no canal, né? Tem uma galera muito gente boa que sempre está participando, sempre está comentando. Tem uma galera que perguntou de mim, tô preocupado com o vídeo, não apareceu o vídeo domingo, não sei o quê, né? Então, olha o carinho, olha a consideração, né? Então, são coisas que não têm preço, né? Então, tenho certeza que da minha parte eu vou procurar estar sempre levando conteúdo para vocês, porque eu tenho muito orgulho dessa comunidade que estamos fazendo. Então, tenho a certeza que da minha parte é só agradecimento para você que está pulando agora no canal. Caso você goste do conteúdo, poxa, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá like. O like é muito importante para o YouTube continuar recomendando o canal. E compartilha naquele grupo de amigos de WhatsApp, a galera que você sabe que curte esse assunto. Divulga, dá uma força, caso você goste, é lógico, a este humilde canal. Então, galera, é isso aí. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!